É um prazer estar novamente com vocês aqui na nossa aula de Direito Eleitoral. E nós estamos falando sobre registro de candidatura. E na última aula eu falei sobre condições de elegibilidade, que faz parte do exame para o registro de candidatos. Quer dizer, para que a pessoa tenha sua candidatura deferida, ela tem que passar pelo crivo das condições de elegibilidade. Eu gostaria de salientar com vocês, mais uma vez, que para o ano de 2020, nós temos algumas leis importantes, né? Que, vamos lá, vamos ao número delas. Lei 13.831, 13.831, de 17 de maio de 2019. Essa assegurou autonomia aos partidos políticos para definir o prazo de duração dos mandatos dos membros dos órgãos partidários permanentes ou provisórios. Então, a sua Lei 9.096, que é a Lei dos Partidos Políticos, LPP, tem que estar atualizada por essa Lei 13.831. Tá? Essa lei, ela, portanto, fez essa atualização, certo? Por outra, nós temos a Lei 13.834, de 4 de junho de 2019, que criou um tipo penal novo, que é o crime de denunciação caluniosa, com finalidade eleitoral, 13.834, que ela acrescentou no Código Eleitoral, essa lei, o artigo 326A, tracinho A, que é da causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil, foi mais amplo, ou de ação de improbidade administrativa, atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional de que o sabe inocente com finalidade eleitoral, sempre o dolo especial. Quem quiser verificar alguns comentários sobre isso, existe alguns artigos já publicados na internet e, se não me engano, tem um artigo meu também sobre esse assunto na internet. Bem, nós temos ainda a Lei 13.877, 13.877, de 27 de setembro de 2019. Essa alterou a lei dos partidos, novamente, a lei 9.096, um artigo outro do Código Eleitoral, um artigo da CLT, enfim, é uma lei importante, né? 13.877, e ela também tem que estar atualizada aí na sua lei 9.504, tá? 9.504 e no Código Eleitoral também, certo? Nós vamos, no decorrer das nossas aulas, tratar aqui também de uma explicação dessas alterações, certo? Bem, eu gostaria muito que vocês já pudessem obter aí a resolução do Tribunal Superior Eleitoral, número 23.609, de 18 de dezembro de 2019. 23.609, de 18 de dezembro de 2019. Essa resolução, que se aplica para as eleições de 2020, aqui dispõe sobre a escolha e o registro de candidato às eleições. Bem, algumas observações devem ser feitas. Então, se você já estiver com essa resolução, por favor, você pode obter, imprimir no site do TSE, resolução, repito novamente o número, 23.609 de 2019. Para vocês terem uma ideia, eu tenho esse meu livro, né, de legislação eleitoral, que aliás está com desconto na editora Ímpetos,
mas ele não está com essas resoluções desse ano e nem com essas outras leis, mas está com bom desconto e acaba que pode ser usado e você complementar com essas outras leis e essas outras resoluções, né? Esse material que você já tem. Aqueles alunos que já tiverem adquirido podem, como eu sempre explico nas aulas, já completar o material com isso. Mas para vocês terem uma ideia, eu imprimi para mim, né? Tá aqui, ó, o tamanho da apostila. São as resoluções mais importantes desse ano. E nesse rol, né, está aqui a resolução 23.609. Então, essa fala sobre registro. Eu queria salientar apenas alguns artigos, que são aqueles artigos que mais são pedidos em concursos públicos. Volto a dizer, concurso para o Ministério Público, concurso para a magistratura, concurso para a defensoria, concurso para advocacia geral, concurso para o TSE, TRE, enfim, os concursos em que se exigem no seu programa direito eleitoral. Então, o artigo 6º, eu destacaria, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu faço assim, tá vendo? Eu vou destacando, acho que dá para ver bem, com a caneta amarela, aqueles artigos que são mais importantes da leitura dessa resolução. Então, antes do artigo 6º, tem um aqui que é muito importante, que é o seguinte. O artigo 4º fala que é facultado aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição, celebrar coligações apenas para a eleição majoritária. Por que isso? Porque a nossa Constituição, né, e aqui eu vou pedir a vocês aqui para verificarem o artigo 17 da Constituição Federal, o que ela fez? Ela foi alterada, né, a Constituição, e só um minutinho. Só um minuto aqui. O parágrafo 1º do artigo 17 diz: é assegurado aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, estabelecer regras para escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento, e para adotar os critérios de escolha e regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação. Então, primeiramente, nós temos aqui essa regra, né, que os partidos políticos vão apenas celebrar coligações, vamos dizer assim, majoritárias. Não temos mais as coligações proporcionais, certo? E também saliento aqui a emenda constitucional, já vou dizer para vocês o número, só localizar aqui no meu livro, a emenda constitucional número 97, e aqui é que é importante, ela é de 4 de outubro de 2017, e no artigo 2º já tinha a previsão: é vedada a celebração das coligações nas eleições proporcionais prevista no parágrafo 1º do artigo 17 da Constituição Federal, que aplicar-se-á a partir das eleições de 2020, certo? Acho que vocês merecem uma leitura, um grifo, né, como eu fiz aqui, certo? Dessa emenda constitucional 97, porque foi ela que proibiu as coligações proporcionais. E você pode estar se perguntando: poxa, ô Ramayana, eu não sei nem o que é coligação, do que você está falando. A coligação é uma união temporária de partidos políticos para uma determinada eleição. Ou seja, as coligações, elas
podiam ser majoritárias. Majoritárias são para presidentes, governadores, senadores e prefeitos. Essas coligações majoritárias são para essas eleições, elas continuam valendo. Mas as coligações proporcionais seriam essas uniões temporárias do partido A, B, C, D, seriam para quê? Para deputados federais, deputados distritais, deputados estaduais e vereadores. Nas eleições de 2020 são eleições municipais, então é para vereadores. Acontece que as coligações proporcionais não estão mais valendo para 2020, certo? Então, a partir desse ano, 2020, não teremos mais a possibilidade de coligações proporcionais. E aí, isso cria alguns efeitos na vida política local, em que os partidos políticos e os candidatos escolher, primeiramente, partidos políticos que estejam devidamente legalizados nos seus órgãos municipais, né? Partidos políticos que sejam mais sólidos nessa escolha, e os candidatos também têm agora a obrigação de buscar por si mesmo o voto dos seus eleitores. Então, uma disputa muito mais do candidato do que do partido em si, né? Bem, existem outros efeitos que não compete aqui nesse momento tratar, mas é uma experiência inovadora diante da modificação constitucional trazida pela emenda 97. Por outra, então, grave aí, por favor, uma coligação é um partido, é uma união de partidos políticos. A natureza jurídica da coligação é considerado um ente despersonalizado, uma pessoa formal, similar à massa falida, ao espólio. A coligação, ela tem legitimidade para estar em juízo, postulando em juízo os interesses daqueles partidos que estão coligados. Lembra, apenas majoritário. E a coligação, ela não é uma pessoa jurídica de direito privado. O partido político é pessoa jurídica de direito privado, mas a coligação não. A coligação é uma pessoa formal. Então, a união desses partidos formam uma coligação. A coligação é para vencer a eleição. É esse ente, essa criação dessa entidade, dessa organização temporária para objetivar o alcance naquele pleito eleitoral, reunindo forças políticas locais para ter maior chance de êxito nas eleições para prefeito, certo? Então só vamos ter coligações para prefeito e não mais coligações para vereadores, ok? Bem, o artigo 6º da resolução, que a nossa aula está baseada na resolução 23.609, de 18 de dezembro de 2019. E o artigo 6º diz, o artigo 4º diz que é facultado aos partidos políticos dentro de uma mesma circunscrição, quer dizer, dentro de um mesmo município, celebrar coligações apenas para a eleição majoritária. A coligação, parágrafo 1º, terá uma denominação própria que poderá ser a junção de todas as siglas dos partidos que a integram, sendo a ela atribuídas as prerrogativas e obrigações de partido político no que se refere ao processo eleitoral, devendo funcionar como um só partido político no relacionamento com a justiça eleitoral e no trato dos interesses intrapartidários. Muito bem, e o que costuma cair em prova é o parágrafo 4º desse artigo, que está no artigo 6º, parágrafo 4º da Lei 9.504 de 97, que é a Lei das Eleições, que está aqui reproduzida no texto da resolução temporária do TSE de 2020. Então a redação é a seguinte: parágrafo 4º diz o quê?
o partido político coligado somente possui legitimidade para atuar de forma isolada no processo eleitoral quando questionar a validade da própria coligação, durante o período compreendido entre a data da convenção e o termo final do prazo para impugnação do registro de candidatos. Então, moral da história, o partido político que se coligou, ele não pode atuar isoladamente na justiça eleitoral. Quem tem que estar atuando é a coligação, e a coligação terá um representante eleito ali, né, para representar todos os interesses da coligação, e os partidos vão outorgar a esse representante, né, os poderes para contratar um advogado para atuar na justiça eleitoral, com os poderes aí da cláusula ad judicia, certo? Então, já caiu numa prova que o partido estava coligado e ele entrou com uma ação de impugnação ao registro. Ora, ele entrou isoladamente, ele não é parte legítima, e aqui se aplica o Código de Processo Civil, não há legitimidade ativa no polo da relação jurídica processual eleitoral, e, portanto, o processo vai ser extinto sem julgamento do mérito, considerando, inclusive, que há uma questão decadencial de prazo para impugnar os registros de candidatos, que é um prazo de 5 dias, tá bom? Então, primeiramente, eu queria, nessa parte da aula, fazer esse comentário. E vamos seguir já na sequência com outros comentários sobre essa resolução, ok?